Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, vamos à mensagem de hoje. Nós estamos tratando de assuntos relacionados lá ao Jardim do Éden. Já tem alguns dias que nós estamos tratando deste assunto. Nós já falamos sobre o Jardim do Éden, falamos também para as pessoas e trouxemos aqui o que no nosso entendimento representava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Falamos também sobre a serpente, o que representava a serpente. E hoje nós vamos falar sobre Adão. Esses assuntos que eu tenho trazido aqui para vocês são assuntos que eles podem parecer novos para você. Porém, para mim, são assuntos que eu já venho estudando há muito tempo, que eu já venho pesquisando, estudando há muito tempo, até que eu tivesse assim a plena certeza, confiança para chegar aqui e falar para vocês. Isso não quer dizer que eu no futuro não possa ter uma outra opinião. Aliás, se existe alguma coisa que eu aprendi com o tempo e aprendi também com as situações que vamos vivendo, aliás, aprendi algumas coisas. E uma delas é esta: não ter medo de mudar de opinião, se tiver um argumento, né, que me faça mudar de opinião. Então, essas mensagens que nós estamos trazendo não são mensagens, por exemplo, que você vai ouvir na tradição religiosa, porque na tradição religiosa nos contam histórias que são realmente fantasias. E nós não tínhamos um entendimento do que era literal, do que era, por exemplo, algo que era apenas uma metáfora, uma parábola. Então eu trago esses assuntos hoje para vocês por ter essa certeza. E não tenho medo de falar daquilo que eu creio. Eu também aprendi, né, a não ter medo de falar daquilo que eu creio. Essas coisas nós vamos aprendendo com o tempo, como, por exemplo, não ter medo de enfrentar a verdade, de falar a verdade, mesmo quando a verdade não nos beneficia, mesmo quando a verdade nos traz sérios prejuízos e até mesmo problemas. E também não ter medo de o que as pessoas vão pensar de mim. Eu não me importo muito com o que as pessoas pensam de mim ou vão pensar de mim, não. Eu sou o que sou e falo daquilo que creio. Então, o meu entendimento é que Adão e Eva, Adão e Eva existiram, mas aquela história ali da serpente, aquela história da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi uma metáfora, porque, no meu entendimento, aquela árvore da vida ali é a árvore da vida, que nós podemos também um dia falar sobre isso. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós já falamos, era uma pessoa, representava uma pessoa, a mente, a consciência de uma pessoa, e a serpente, aqueles pensamentos, né, negativos, aqueles pensamentos ruins, tentação, tudo isso que nós já falamos no vídeo anterior. E essa pessoa era Adão, porque durante
sempre nós aprendemos que a grande vilã era Eva, que havia enganado. Mas o apóstolo Paulo fala que Eva é que foi enganada. Eva que foi enganada. E no meu entendimento, Eva foi enganada pelo próprio Adão. Pela maldade, pela astúcia que havia em Adão. Tanto é verdade que nós vamos ler em Romanos, e nós vamos ler Romanos hoje. Eu poderia falar para vocês aqui vários versículos, mas hoje eu vou ficar somente em Romanos, Romanos capítulo 5, tá? Nós vamos falar sobre Romanos capítulo 5. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, ou então você anotar para você ler depois, vamos a Romanos capítulo 5, tá? Eu até poderia ler o capítulo inteiro para você, mas eu não vou ler o capítulo inteiro hoje, tá? Eu vou começar a partir do versículo 12, tá? Veja só o que diz aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, a quem foi revelado a graça de Cristo. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, da mesma forma, tá? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Então veja que a Bíblia, ela fala claramente que o pecado entrou no mundo por um homem, não foi pela mulher. Embora a tradição religiosa sempre colocou a culpa em Eva. Se você for reparar os textos bíblicos, principalmente a história dos hebreus, e não aqui querendo ser contra os hebreus, nada disso, mas é fato. Você vai observar que existe um certo desprezo para com as mulheres. As mulheres são tratadas muitas vezes como um objeto, existe um certo machismo. Até mesmo no apóstolo Paulo nós vamos ver alguma coisa relacionada a isso. Quando ele fala lá que a mulher não deve falar, que a mulher não deve ensinar na igreja e tal, você vê que existe uma certa... um tratamento um pouco para não ser tão grosseiro, para não ser assim tão direto. Existe um certo preconceito com as mulheres, principalmente em alguns textos, tá? E essa questão também sempre aconteceu. Colocar a culpa na mulher. Se Eva não tivesse comido do fruto, nós hoje estaríamos em outra situação e tal. A culpa foi de Eva, não sei o quê. Tal. Bom, mas não é o que nós lemos na Bíblia. Se nós buscarmos mesmo a fundo, como nós estamos buscando. Porque diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Que homem? Um homem. Que homem foi esse? Foi Adão. O pecado de Adão, que separou o homem de Deus. Tanto é que Deus coloca o homem para fora do jardim. O homem não morreu fisicamente, porque eu acredito que o homem já morreria, mesmo sem o pecado de Adão fisicamente. Mas houve uma separação espiritual. Então, esse pecado entrou por um homem. E Adão foi o primeiro, veja, foi o primeiro acusador. Lembra que nós temos dito para você que a palavra diabo quer dizer acusador? O que aconteceu quando Deus perguntou a Adão: Adão, o que fez você, ou quem fez você
perceber que está nu, ele prontamente acusa quem? A mulher, o acusador. Adão foi o primeiro homicida. Por quê? Porque ele foi quem... foi por ele que entrou a morte. A morte na humanidade, a morte espiritual que separou o homem de Deus. Veja só. E pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, alguém vai dizer assim, mas espera aí, foi Adão que pecou, não foi eu que pequei. Eu não tenho nada a ver com o que Adão fez. Mas todos pecaram em Adão. Ou seja, Adão era o representante da humanidade. Não, mas espera aí, mas eu não falei para Adão pecar no meu lugar. Sim, mas Adão ele pecou. E esse pecado passou para toda a humanidade. Mas não fique preocupado não, porque isso foi resolvido, tá? Isso foi resolvido. Talvez você diga assim, mas eu não entendo muito bem isso. Como é que passou para todo mundo? Como um vírus passa, né? Passou para a humanidade, essa morte espiritual. Na verdade, ele foi o representante da humanidade. Adão foi o representante da humanidade. Talvez você diga assim, mas eu não consigo entender isso. É muito fácil você entender, por exemplo, quando você... Vou dar um exemplo aqui do Brasil. Você, em 2018, você votou em Bolsonaro ou não votou em Bolsonaro. Tiveram aqueles que votaram e aqueles que não votaram. Bom, mesmo aqueles que não votaram em Bolsonaro, a partir do momento que ele se elegeu, ele passou a representar todo o Brasil e as atitudes dele influenciavam em todo o país. A mesma coisa agora. 2022, algumas pessoas votaram em Lula, tá? E outros não votaram. Não, eu não votei em Lula, eu não escolhi Lula, tá bom? Mas agora ele representa todo o país. E querendo ou não, as atitudes dele, as decisões dele, vai atingir a todos os brasileiros. Se o Brasil, por exemplo, entrar em guerra, ele fala assim, vamos entrar em guerra com um país. Aí você vai dizer, não, mas eu não escolhi a guerra. Mas você não escolheu, mas aquele seu representante escolheu e por isso você também vai estar em guerra, porque você pertence àquele país. Então, a mesma coisa em relação a Adão. Então, nós recebemos isso, ou seja, e quando eu digo nós aqui, é mais uma linguagem retórica, porque, na verdade, nós não fomos atingidos, porque nós já nascemos depois da cruz, tá? Quando nós nascemos, Jesus já tinha resolvido esse problema, porque da mesma forma que Adão ele representou para o mal, Jesus representou para o bem. Por isso que hoje nós não precisamos aceitar Jesus. Ele já nos representa. Ele já nos representa diante do Pai. O seu sacrifício já resolveu o problema. Tanto é que diz assim, olha só, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, enquanto não havia lei, existia o pecado, mas o pecado não era imputado. Por exemplo, no caso de Adão e Eva, se Deus não dissesse para ele assim, olha, você não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Deus não tivesse dito isso, não haveria uma lei, não haveria uma ordem, não haveria um mandamento. Então, se Adão tocasse, se Adão comesse, não haveria pecado. O pecado só passou a existir, por quê? Porque havia uma lei para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento que ele come, então ele infringiu uma lei, ou seja, ele pecou, errou o alvo. Isso quer dizer o pecado, errou o alvo. E para as pessoas não falarem assim, mas eu não pequei como Adão pecou, não é justo isso. Então Deus trouxe a lei, tá? Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então Deus traz a lei através de Moisés,
e dá ali as coordenadas, olha, não faça isso, não faça isso, faça isso. Deu 613 leis. A lei não resolvia o problema, mas mostrava ao homem o seu pecado. A lei era como um espelho, tá? O espelho não muda o rosto da pessoa, o espelho não muda o caráter da pessoa, mas o espelho mostra quem ela é. Então, a lei mostrava quem a pessoa era diante de Deus, ou seja, um pecador. Não conseguia cumprir a lei, não conseguia obedecer a Deus, estava afastado de Deus, tá? Então, é como, por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a dirigir em 89, desde 89 que eu dirijo. Acredito que naquela época, em 89, não tinha, por exemplo, não existia radar, né? Não existia radar de velocidade. Então não existia o cinto de segurança, não era obrigado. Então quem andava sem cinto de segurança não estava desobedecendo, não estava errando o alvo, não era punido. Mas a partir do momento que houve uma lei dizendo, olha, tem que usar cinto de segurança. Se não usar cinto de segurança, você está infringindo uma lei. Então passou a ser uma infração, passou a ser um pecado. Por isso que Adão, ele peca. Por quê? Porque houve uma ordem, e essa ordem não foi para a mulher, essa ordem foi para Adão. Foi Adão que desobedeceu, foi Adão que infringiu. Por isso o pecado entrou através de Adão. Mas não se preocupe, porque Jesus resolveu esse problema, tá bom? Então diz assim, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. A figura de quem? De Jesus. Na verdade, Adão era como se fosse um modelo, né, do segundo Adão. O segundo Adão, lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, vai falar sobre isso também. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. É tão interessante esse assunto quando nós tomamos conhecimento, porque o primeiro Adão é como se o primeiro Adão fosse apenas um. Ele era natural, ele era carnal, ele era alma vivente. Já o segundo Adão, Jesus, ele era o espírito vivificante, espiritual. O primeiro Adão era terreno, era daqui desse mundo. O segundo Adão é espiritual, é do céu, sabe? O segundo Adão, ele faz a vontade de Deus. Jesus fez a vontade de Deus quando ele estava lá no batismo e ouviu a voz, eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Sabe, é tão maravilhoso isso, meu irmão, minha irmã. E importante que assim como nós não fomos responsáveis e não tivemos que fazer nada para receber a herança de Adão, que foi a morte espiritual, nós também não temos que fazer nada para receber a vida. Aliás, nós já recebemos mesmo, já nascemos com essa vida dentro de nós, porque nós nascemos depois do ano 70, depois da morte de Cristo na cruz. Então, nós já nascemos assim, já nascemos livres, já nascemos... Por isso que a libertação acontece aqui. A libertação vai acontecer quando você tem esse entendimento, tá? Aí ele vai continuar dizendo, mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Pois assim como por um só, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens,
para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, não foi mulher, foi um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é como se Deus tivesse pego o pecado de Adão, aí ele realçou o pecado da humanidade, trazendo a lei. Aí, abundou o pecado, porque todos viram que tinham muitos pecados. Aí, o que Deus faz? Faz superabundar a graça. Porque Deus pega até as coisas que são aparentemente negativas e transforma em coisas boas, em coisas maravilhosas. Olha, eu teria aqui muito que falar para você. Por isso que quando Jesus fala lá que vocês são filhos do diabo, ou seja, filhos do acusador, porque o diabo desde o princípio, o acusador desde o princípio, ele foi homicida, ele mentiu, estava falando de Adão, não estava falando de um ser espiritual, como eu li para vocês ontem lá em João 6, se eu não me engano, é João 6:70. Deixa eu ver se é João 6, eu vou repetir esse versículo algumas vezes, se eu não me engano é João 6:70, que diz assim, veja só, é bem claro, então Jesus respondeu, não fui eu quem os escolhi, os 12, todavia um de vós é um diabo, ou seja, porque existem outros diabos, existiam outros diabos, um diabo, Judas era um diabo, mas a lei também era um diabo. Por exemplo, os fariseus eram também um diabo, por isso Jesus chamava eles de serpentes, raça de víboras. Por exemplo, a nossa carne também é um diabo, e a nossa carne, ela vive ao nosso derredor, querendo nos tragar, como um leão. É isso, não tem nada a ver com um ser espiritual. Veja, você que é uma pessoa que é uma pessoa que conhece bem o português, me ajuda aí, porque eu não conheço muito bem, se não sou uma pessoa que, assim, muito letrada no português, mas o que você entende quando João diz assim, Jesus diz assim, eu não vos escolhi em 12, porém um de vós é um diabo. Ou seja, se fosse o diabo, seria um artigo definido, o diabo. Ou seja, existe o diabo. Mas ele diz um diabo é porque existe outro, existe mais de um. Então, é importante nós sabermos disso, entendermos isso. Você que é uma pessoa que nos ajude aí. E, por exemplo, como diz minha linda Marcela, sempre lo segundo és melhor que lo primeiro. Sim, por isso que a Bíblia vai dizer sempre que o segundo é melhor. Por exemplo, primeiro rei foi Salomão, o segundo rei foi melhor, foi Davi. Lembra que Jesus falou que o vinho que veio depois, que ele multiplicou o vinho, o segundo vinho foi o melhor, o segundo boi foi o melhor, e por aí vai. Sempre o segundo é melhor. Por exemplo, o primeiro pacto, o segundo pacto é melhor. O segundo Adão, Jesus, o perfeito, o espiritual, aquele que agrada a Deus, aquele que não se opõe. Por exemplo, Pedro,
em determinado momento, ele também foi um diabo, Satanás, quando ele se opôs à ideia de Jesus ir a Jerusalém. E Jesus disse: arreda-te, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Ou seja, uma ideia contrária. É muito interessante nós vermos isso. Cevitec Cursos, acompanhar a mensagem e tal. A Pereira aqui dizendo, chegando atrasada, mais uma vez, Deus é amor, esse amor está dentro de cada um de nós, tá? Então, nós vamos agora fazer oração. Amanhã eu vou falar sobre a mulher, mas quero dizer para você que esses assuntos, amanhã eu vou falar sobre Eva e mostrar para você, mais uma vez, que Eva não foi amada à fita, tá bom? Não foi. E nós vamos continuar esse assunto aí de Gênesis, ainda tem muitas coisas para falarmos com vocês, tá bom? Mas vamos agora à nossa oração, porque já estamos avançados aqui na hora, tá bom? Vamos à oração. Pai amado e querido, quando nós passamos a ter um entendimento da graça, quando somos alcançados pela Tua misericórdia, pela Tua graça, as coisas elas vão ficando mais claras, mais nítidas. Até porque eu não creio, ó Pai, que o Senhor não queira mostrar para os teus filhos a tua vontade, o teu desejo. E por isso nós te louvamos, por isso nós te agradecemos, por isso nós exaltamos ao teu santo e sagrado nome, porque acima do Senhor não há ninguém. O Senhor está acima de tudo e de todos. O Senhor está acima de toda a criação e somente o Senhor é digno de receber o nosso louvor, de receber a nossa adoração. Mais uma vez te agradecemos por mais um dia. E a cada dia, Senhor, nós devemos procurar sermos melhores, porque o dia seguinte nós podemos melhorar. Se o Senhor nos deu a oportunidade de vivermos hoje e amanhã abrirmos os nossos olhos para mais um dia, é porque o Senhor deseja que sejamos melhores e estejamos sempre melhorando, como a cada dia conhecermos mais
da tua vontade, conhecermos mais da tua palavra. Sim, meu Pai. E nesse instante eu te agradeço por tudo. Te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã que aqui se encontra. Quero agradecer àqueles que de alguma forma têm apoiado aqui o nosso trabalho, que conseguem ver, que conseguem enxergar o esforço, a dedicação, que conseguem ver que esse trabalho é importante para libertar as pessoas que estão ainda com a mente escravizada pela tradição religiosa, que ainda estão escravizadas por ideias arcaicas, ideias retrógradas, ideias que não condiz com aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Sabe, meu Pai, meu Rei, meu Senhor, eu te agradeço por essas pessoas. Te agradeço por cada um que tem nos ajudado, que tem orado por mim, que tem orado pela Marcela, tem orado pelo Lucas, tem orado por nós, como também nós oramos por eles. Porque, embora não conheçamos os nossos irmãos aqui, e às vezes eu penso, sabe, meu Pai, que às vezes é até bom mesmo não conhecermos fisicamente, para que possamos estar conhecendo espiritualmente. Porque quando olhamos para o Espírito, olhamos para a perfeição. Quando eu olho para um irmão na carne, eu estou olhando para Adão. Quando eu olho no Espírito, eu olho para Cristo. Então, eu penso que às vezes o Senhor permite isso. E o Senhor tem permitido nesses dias que estejamos assim. Isso não quer dizer que um dia não possamos estar juntos fisicamente. Mas quando isso acontecer é porque já temos um entendimento espiritual. E vamos saber olhar um para o outro com um olhar espiritual. Pai, como sempre fazemos e pedimos e colocamos diante de Ti os presidiários, os que estão em asilos, orfanatos, os idosos, as crianças, os profissionais de saúde, os profissionais prisionais, aqueles que estão nas ruas, nos becos, as autoridades, que o Senhor faça recair sobre todos a Tua graça, a Tua compaixão. Pois é o que eu te peço e te agradeço. E todos os que creem digam, assim seja. Graças a Deus. Bom,
irmã aqui, Maria, a mulher sempre foi desprezada, mas Jesus colocou uma pedrinha nas nossas coroas. Isso aí. Rosângela Pereira, tá? Muito obrigado, Senhor Jesus, maravilhoso, por mais uma live, né? Abençoada. Deus continue abençoando a todos nós, nossos amados filhos e familiares, com saúde, paz, sabedoria, alegrias no Cristo Redentor. Marcela Granara, menina Marcela, te admiro em todo amor, pero sobretudo por predicar o único e verdadeiro evangelho, que é el de la gracia. Graças, menina. Assim seja, também Dalva Souza, assim seja. Então, ficamos por aqui, né? Amanhã nós estaremos de volta, tá? Com todos vocês. Vamos falar amanhã sobre a mulher, tá? E vamos continuar nesse assunto, porque é muito interessante e esse assunto vai nos dar respaldo para nós entendermos tudo isso que nos foi oculto durante tantos anos, durante tanto tempo. Tá bom? Então nós vamos ficando por aqui. Que Deus continue abençoando a todos. Forte abraço e vamos em frente. O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo, comunidade, igreja, em casa, entre em contato através do WhatsApp. Sinal de mais 351 912 590 270. Sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando.